Irmãos, nós falamos um pouco, dessa oração. Nós dividimos ela em duas partes e hoje eu quero terminar o estudo da oração. Essa oração aqui é conhecida como Pai Nosso e nem podia ser diferente, porque quem é que não conhece a oração do Pai Nosso? Não é porque nós somos crentes evangélicos que nós vamos falar assim, não, essa oração não, isso aqui são versículos da Bíblia, é parte do sagrado. Isso aqui, meus irmãos, é o que nós temos de palavra de Deus, como os outros versículos da Bíblia também. Mas ela não é uma reza, é importante fazer essa diferença. Quando nós falamos da oração do Pai Nosso, a gente imagina uma reza, mas não é uma reza, é uma oração modelo. Agora, eu posso rezar, olha, é melhor você recitar do que você pensar em uma reza, como se fosse uma coisa que vai te proteger, porque você tem decorado aquela reza lá. Aí você vai se igualar àquelas pessoas de outras religiões que têm as rezas deles também. E Jesus disse aqui antes, olha, não useis de vãs repetições, que pensam que por muito falar pelos homens, eles vão ser ouvidos por Deus. Então você não precisa ficar repetindo. Na verdade, cada pessoa ela tem uma necessidade. Porque o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: olha, quando vocês for orar, é assim, então vai nos dar um modelo. O que nós vimos na semana passada? Primeiro, que quando você vai fazer uma oração, você está falando com quem? Você está falando com Deus. Essa é a primeira parte. Ele diz Pai Nosso. Quando ele fala Pai, bom, nem todos podem falar Pai. Nós falamos sobre isso também na semana passada. Olha, pastor, eu posso falar Pai? Bom, então vamos por parte, Quem é que pode chamar Deus de Pai? Não, todos podem chamar Deus de Pai, porque Deus é Pai. Não, Deus é Pai de quem recebe Jesus como Salvador. Até o momento que uma pessoa ela não recebeu Jesus como Salvador, ela não é filho de Deus, ela é uma criatura de Deus. E existe uma grande diferença entre ser filho de Deus e ser uma criatura de Deus. Em João capítulo 1, versículo 11, versículo 12, a palavra de Deus nos ensina, a todos quantos o receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, para uma pessoa ela receber essa autoridade, esse poder, essa virtude, esse presente, esse privilégio de ser chamado filho de Deus, ela tem que entregar a sua vida a Jesus. Ela tem que crer nesse nome, que é o nome de Jesus. Então, meus irmãos, primeiro isso, Pai Nosso, é porque Jesus, ele estava falando e estava ensinando os seus discípulos a fazer uma oração. Então, ele podia dizer Pai Nosso, porque o Pai é Pai dele e também é dos discípulos. Se é mais de um, está no plural. Se está no plural, não é meu Pai, apenas é o que? É Pai Nosso. Então é por isso que ele diz Pai Nosso. Aí ele coloca o Pai no devido lugar dele. Esse Pai a quem nós devemos orar sempre. O nosso Pai que está onde? Que está no céu. Já diferencia ele de todos os pais que estão na terra. Nós pais que estamos na terra, nós somos falhos, nós temos problemas de esquecimento, de tratamento. Às vezes não tratamos nossos filhos como devemos, às vezes nós animamos demais, às vezes nós desprezamos o nosso papel de pai. Então o Pai Celeste não, o Pai que está no céu, ele, se precisar chamar atenção, ele vai chamar atenção. O Pai que está no céu, se precisar corrigir, ele vai puxar a orelha. Mas também, meus irmãos, ele não negligencia, ele não vai deixar você passar a necessidade, a não ser que ele tenha um propósito para isso. Por isso, é o Pai que está no céu, é o Pai da eternidade, é o Pai da glória, é o Pai de toda majestade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Então veja só,
ele vai falar duas coisas até: santificado seja o vosso nome e venha a nós o vosso reino. Primeiro, que é uma forma de louvar. Se você está falando com Deus, glorifique a Deus. Todos os grandes personagens da Bíblia, quando vão fazer uma oração para Deus, eles procuram glorificar a Deus. Alguns, meus irmãos, até mesmo uma pessoa como Jonas, quando ele vai identificar Deus, ele glorifica a Deus. Eu sei que tu és um Deus misericordioso, eu sei que o Senhor é um Deus bondoso, eu sei que o Senhor é um Deus cheio de misericórdia. Então, será que você tem algum atributo que você pode lembrar de Deus quando você está orando? Você pode olhar e dizer assim: meu Pai, meu Deus tão querido, tão amado, meu Deus tão bom, tão zeloso, meu Deus tão misericordioso. Olha, você pode falar isso aí. É uma forma de você louvar a Deus. E quando você pede, venha ao teu reino, você sabe, é uma coisa melhor para a sua vida. Às vezes a gente tem assim, eu quero que o reino de Deus se estabeleça. Se você estiver bem, você quase não pensa desse jeito. Mas uma pessoa que está passando por aperto, por apuro, está algum problema, por que Jesus não volta logo? Mas se ele acabou de comprar o carro dele, acabou de reformar a casa, não, Jesus pode esperar mais um pouquinho, porque eu ainda nem dirigi o meu carro, né? Então primeiro eu tenho que cuidar das minhas coisas. Quando fala de vir o reino de Deus, ele já veio no nosso coração. Quando fala de vir o reino de Deus, também está falando desse reino que será inaugurado no milênio, e ainda um novo reino, que é o novo céu e a nova terra. Por isso, meus irmãos, pedi a volta de Jesus. Vem Maranata, vem Senhor Jesus. Isso é a primeira parte da oração, tá? Então a primeira parte da oração trata do louvor a Deus, e a segunda parte da oração trata das necessidades humanas. É muito parecido com a lei. Por que é muito parecido com a lei? Obrigado. Porque na lei, os primeiros 4 mandamentos tratam do seu relacionamento com Deus. E os demais mandamentos tratam do seu relacionamento com o homem. Na oração, a mesma coisa. Primeiro você honra a Deus, você glorifica a Deus, você vai até Deus. Então, meus irmãos, exalte a Deus nessa primeira parte da oração. E aí, quando vem a segunda parte já vem falar das necessidades do homem, que aqui no capítulo 6 estão divididas em 3 grandes necessidades. A primeira necessidade é a necessidade física. A segunda necessidade é aquela necessidade psicológica, emocional. E a terceira necessidade é a necessidade espiritual. Então Deus ele quer tratar exatamente disso, dessas 3 partes. Nós temos um versículo na Bíblia, eu queria que vocês abrissem comigo, que é lá em 3 João. Você pode abrir comigo lá, 3 João, capítulo 1, e versículo 2. Então, veja só, nós temos necessidades físicas, nós temos necessidades mentais e nós temos necessidades espirituais. Olha como Deus é bom. Deus ele quer tratar do seu corpo, ele quer tratar da sua mente e ele quer tratar também do seu espírito, porque o homem é corpo, ele é alma e ele é espírito. E ainda que você possa colocar alma e espírito junto com sendo o mesmo compartimento, mesmo assim o homem continua sendo corpo, alma e espírito. Agora veja só, esse versículo é muito importante. Ele diz assim: meu querido amigo, eu tenho pedido a Deus que você vá bem em tudo. Então veja só, essa é a oração de João por esse amigo. E ele está dizendo: ô meu amigo, eu estou orando por você para que vá bem em tudo. Aí ele fala assim: e que você esteja com boa saúde, assim como você também esteja bem
espiritualmente. Então ele está dizendo: olha, eu quero que o seu corpo esteja bem, que a sua saúde esteja bem, mas eu também estou preocupado com a sua vida espiritual. Olha, meus irmãos, o que adianta você ter uma saúde boa, mas se você não está bem espiritualmente, como é que você pode estar bem de um lado e não estar bem do outro? E quantas pessoas, olha, eu estou gozando de perfeita saúde, mas a mente não está boa, espiritualmente ele está muito fraco. E isso é uma coisa comum na vida cristã. É comum na vida cristã que uma pessoa, ela esteja bem, sabe, sai para trabalhar pela semana, forte, decidido, e aí ela tem muitas atividades, seja uma atividade esportiva, seja uma outra atividade lá, com os amigos e coisa e tal, mas a vida espiritual mesmo está fracassada. E por isso a preocupação do João é: olha, eu quero que você esteja bom de saúde, mas eu quero também que você trate da sua vida espiritual. Um outro versículo que eu gostaria de ler com vocês se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 23, perdão. 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 23. Aqui diz o seguinte: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito, toda a vossa alma e todo o vosso corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele fala: eu quero que vocês estejam bem, todo o vosso corpo, todo o vosso espírito, toda a vossa alma e todo o vosso espírito sejam bem conservados. Então, irmãos, na nossa oração, quando Jesus nos ensina a orar, Ele está dizendo assim: olha, quando você estiver orando, você precisa tentar falar sobre a sua saúde, é verdade, né? Peça a respeito da sua saúde, peça também a respeito da sua alma, peça a respeito do seu espírito. É por isso que ele divide essa segunda parte da oração no cuidado com o corpo, no cuidado com a alma e no cuidado com o espírito. Então vamos por parte. A primeira parte, voltando lá para Mateus capítulo 6 e versículo 11, é: o pão nosso de cada dia. Então, em primeiro lugar, Jesus se preocupa com a nossa saúde. E Deus tem uma preocupação especial, sim, com a nossa saúde. Olha, Jesus ele passou os 40 dias orando, jejuando. Lá no Getsemane também teve uma batalha espiritual muito grande. E quando ele teve 40 dias orando, jejuando, o que aconteceu? Apareceu, meus irmãos, personagens. Apareceu um personagem lá, né? O que apareceu? Um anjo. O anjo veio fazer o quê? O anjo veio suprir a necessidade física dele. A mesma coisa lá no Getsemane, o anjo veio, acudiu. Sabe, o Elias. O Elias também passou 40 dias lá, debaixo daquele símbolo, em sofrimento, em grande depressão, em problemas sérios, físicos e espirituais, porque ele estava sem comer, ele estava com sérios problemas emocionais, querendo mesmo que Deus o matasse. A primeira coisa que Deus fez foi preparar uma comida para ele e olhar para ele e dizer assim: Elias, levanta aí e come. Aí no outro dia a mesma coisa, ele deitou, dormiu, Deus bateu nas costinhas dele e disse assim: Elias, levanta e come. Então você tem preocupação com o que você vai comer? Você tem? Deus também tem. Você nunca esqueça disso. Deus ele se preocupa se você tem ou não tem que comer. O salmista disse: eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar um pedaço de pão. Quando aquela multidão de 4.000 homens ou de 5.000 homens estava faminta, sem muitas condições de sair de lá e comprar alguma coisa para comer,
A preocupação de Jesus era olhar para os seus 12 apóstolos e dizer: dai-me vós de comer. Então, não se esqueça que Deus, Ele quer suprir todas as nossas necessidades, e a nossa primeira necessidade, ela é física, nesse sentido que Jesus, Ele fala: olha, não esqueça de pedir o pão. Então, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, é o que Ele está dizendo aí. O pão nosso, meus irmãos, é bom que Ele disse o pão nosso, e não que Ele disse apenas o meu pão. O egoísmo nos leva a pedir o meu pão, o homem espiritual leva a pedir o pão nosso. Ele não tem alegria em comer sabendo que alguém não tem o que comer. Então é por isso que ele fala: Senhor, dá o meu pão. Eu peço também, Senhor, que o Senhor dê o pão para o meu vizinho. O pão nosso de cada dia. No mundo inteiro, irmãos, no mundo inteiro, acredite, uma das coisas mais baratas que existe é o quê? É o pão. Compare bem. Não, pastor, o pãozinho está o olho da cara. Compare com outras coisas. Compare. Então você pode ver que, se você quiser comer um sucrilho todo dia no café, eu acho que vai ficar mais caro do que você comer um pão. Se você quiser uma outra coisa lá, uma bolacha, olha só, o preço de um pacotinho de bolacha comparado com um pãozinho que vai te sustentar. Então o pão, ele é uma das coisas mais baratas que existe, comparado com outras coisas. Não, mas está caro, né? Olha, se você souber fazer pão, eu vou dizer uma coisa, né? Se você sabe fazer pão e você vai lá, você pega a farinha, amassa certinho. Quantos pão não dá para fazer com um pacote de farinha, né? Quantos pão dá para fazer? 5 pão? 5? Dá para fazer? Acho que dá para fazer. Dá para fazer uns 5 pãozinhos? Dá? Quanto está custando um pacotinho de farinha? Vai dentro. Olha, eu estou dizendo, é uma das coisas mais baratas. Mas eu tenho gás. É só fazer um forno a lenha. Aí não precisa de gás, né? Não, mas assim, meus irmãos, naquele tempo todo mundo tinha gás. Então o que Jesus está dizendo ainda é a coisa mais barata que existia no tempo de Jesus, continua sendo uma das coisas mais baratas, tá? Nos nossos dias de hoje. E Deus está dizendo assim: peça para mim. Sabe por quê? Porque quando você pede uma coisa barata dessa para Deus, você está dizendo: Senhor, eu dependo do Senhor para comer a coisa mais barata que existe nesse mundo. Mostra dependência, mostra fé. Você está dizendo isso para Deus: Senhor, sem o Senhor eu não sou capaz de comer a coisa mais barata que existe, que é o pão. Mostra fé porque você está pedindo um pão para cada dia e não, né? Daqui 10 anos, você nem sabe para viver daqui 10 anos, você vai querer, ou o Senhor me dá pão para 10 anos, não, calma, né? Vive o dia de hoje, tá bom hoje? Tá, amanhã você pede de novo, então está tudo certo. É dependência total de Deus. Às vezes nós esquecemos que precisamos pedir essas coisas simples. Pega uma criança, né? Você não vai ensinar uma criança a raiz quadrada para uma criança sem primeiro ensinar que 2 mais 2 é o quê? É 4. Você precisa ensinar as coisas mais simples para que a criança aprenda as coisas mais complicadas. O dia que nós ter absoluta fé, ter uma fé verdadeira, que Deus é que dá aquele pãozinho mais barato, e sem Ele eu não tenho nem como comer aquele pãozinho mais barato, aí eu entendo que Ele é capaz de suprir todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Mas primeiro tem que confiar que Ele pode me dar aquele pãozinho. Aquele pãozinho eu vou pegar um dinheiro, não, eu não preciso de Deus não para pegar um pãozinho barato desse aí. Até você ficar doente, né, bonitão? É assim? Tem gente que, eu tive uma vontade de comer pão, come, não, nossa,
como nós precisamos de Deus. Então, irmãos, é uma questão de fé. Quando nós falamos de pão nosso, não quer dizer que nós queremos repartir esse pão. Se Deus quer um pão e a pessoa estiver com fome, aí você vai ter que repartir o pão. Então o pão nosso já implica que eu estou querendo pão para mim, mas eu quero pão para o meu amigo também. Esse pedido, meus irmãos, nos faz crescer muito espiritualmente, né? Tira o nosso orgulho, mostra que se eu sou um incapaz até mesmo de suprir para mim um pãozinho que seja. Veja só, eu vou fazer uma pergunta aqui. Quando Israel saiu do Egito, Israel saiu pobre ou ele saiu com dinheiro na mão? Saiu com dinheiro na mão? É verdade isso? É verdade isso, né? Deus fez certeza de encher o bolso deles com ouro. Os egípcios tiraram o que eles tinham e colocaram na mão dos israelitas. Aí eles atravessaram o mar e entraram no grande deserto de Sim, o deserto de Zim. E aí quando eles chegaram naquele deserto, sabe o que eles descobriram naquele deserto? Que não tinha padaria para comprar pão, entendeu? E que também não tinha uma fonte para beber água, porque aquele era um grande deserto. E num deserto onde já não tem água, já sabemos que no deserto não tem água, você não precisa, né? A gente não precisa estudar fazer uma faculdade para aprender que no deserto não tem água, né? Mas se no deserto não tem água, tirar uma padaria, um pão. E aí, para que ia adiantar o dinheiro? Para absolutamente nada. Algum dia faltou um pão para eles? Não faltou. E Deus dava pão de que jeito? O pão nosso de cada dia. Então você não esqueça disso. Esse pedido mostra o quão pequeno nós somos. Esse pedido. E o quanto nós dependemos do nosso Deus. Como nós precisamos de Deus para as mínimas coisas, para a coisa mais barata que existe, que é um pãozinho francês. Nós precisamos daquele pão. Então, irmãos, o pão nosso de cada dia mostra muita coisa para nós. Nos remete até o tempo do deserto, não é verdade? Mas pastor, é só pão que eu vou pedir? Eu não posso pedir outra coisa? Não pode. O que é isso, meu irmão? Você pode pedir. Jesus, por isso que eu estou falando, é uma oração modelo. É uma oração, às vezes, tem uma pessoa doente na tua casa. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que falar, meu Deus. Agora eu peço para você abrir aqui em Filipenses capítulo 4. Vamos abrir lá em Filipenses capítulo 4, de versículo 6. Filipenses capítulo 4, de versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, pela súplica e pela ação de graça. Então, Deus quer que você faça conhecida a sua oração. Deus ele quer que você fale para Ele aquilo que você está precisando. Meu Deus, eu estou precisando que o Senhor me ajude lá em casa. Eu estou com um problema com a minha família. Senhor, eu preciso de um emprego, meu Deus. Eu preciso de um lugar para trabalhar, para poder dignamente sustentar a minha família. Senhor, como eu falei, né? Eu estou lá, o Jairo, meus irmãos, ele não pediu pão para Jesus. Ele não pediu. Ele pediu o quê? Senhor, a minha filha está terrivelmente doente. O Senhor pode ir lá em casa e fazer uma oração para ela? Então ele pediu para que Jesus curasse a filha dele. Então você sabe o que você precisa. E o que você precisa, você peça para Deus. Capítulo 4, versículo 6. Olha que nós temos essa frase aqui, né? Não estejais inquietos por coisa alguma. Você não fique preocupado. Você não fique ansioso. Você não fique se acabando por dentro. Não. Você coloca isso na mão de Deus. Deus está dizendo assim: antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas através da oração, petições e ação de graça. Você ore a Deus.
sabe, experimente gastar tempo com oração, experimente fazer isso na tua vida. Você vai ver que você não está perdendo o seu tempo, você está ganhando o seu tempo. Quer ver um dia atrapalhado? É o dia que a gente não ora. Vai dando errado. Então, você quer um dia abençoado, separa, mas eu vou ter que acordar muito cedo para trabalhar, então acorda mais cedo ainda, você vai ver o tempo que você vai ganhar, porque você gastou aquele tempo com Deus, pessoalmente com Deus, lá no teu quarto, falando com Ele. Então, olha, não fique inquieto, você pode passar o dia todinho inquieto, todinho ansioso, mas também você pode passar um dia em paz, porque você já entregou tudo nas mãos do Senhor. Deus sabe o que você precisa, Deus sabe tudo mesmo, né? Então, cuidado para não fazer um mau pedido e a falta de contentamento também. Essas coisas atrapalham na hora da oração, tá? Você vai pedir, cuidado, porque Tiago fala: pedi esmaus para gastarmos nos vossos próprios desejos. Muito bem, essa é a primeira parte. Jesus se preocupando com o nosso corpo. Agora, Jesus ele se preocupa com a nossa alma. Capítulo 6, vamos voltar lá, Mateus capítulo 6. O homem não é feito só de corpo, o homem é feito de alma também. E o versículo 12 nos ensina isso: Pai, perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas faltas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E em que mundo, meus irmãos, existe, em que planeta, em que assim, país, uma religião que ensina uma coisa dessa? É porque Jesus ele nos conhece por dentro. Ele não conhece só a gente por fora, ele conhece por dentro. E muitas almas estão doentes, elas estão depressivas mesmo. Depressivo e depressivo mesmo, muitas almas, amarguradas, revoltadas, atormentadas. Às vezes a amargura, ela toma conta do coração das pessoas. E se você olhar a raiz da amargura, do ódio, da raiva, por isso que fala ressentimento, quer dizer, a pessoa está sentindo aquela tristeza todo dia, a mesma tristeza, ela vai sentir todo dia. Então, ressentimento. E se você olhar a raiz, a falta de perdão. A falta de perdão que causa o não perdão. Veja como é importante, e depois é o único pedido realmente, quando Jesus ele acaba a oração. Ele acaba a oração aqui no versículo 12 não, no versículo 13. Mas aí no versículo 14 e 15 ele volta a falar desse assunto. Por quê? Porque ele conhece a nossa estrutura, ele sabe como é a nossa alma, e Deus ele não quer uma alma amargurada. Então, irmãos, ele está dizendo, versículo 12: perdoa as nossas dívidas. Bem, não existe um homem neste mundo que seja tão santo que não tenha uma dívida para com Deus, ou mesmo para com o seu próximo. Nós somos devedores. Como assim eu sou devedor? Você é devedor. Nós nascemos, meus irmãos, em pecado que concebeu a minha mãe. E aí nós temos pecados na nossa mente, nós temos pecado no nosso coração, nós temos pecado em ações, nós pecamos por palavras, sem querer, às vezes nós ofendemos uma pessoa, e por querer nós ofendemos muitas pessoas. Ou seja, temos muitas dívidas para pagar diante de Deus, porque pecado é uma conta a ser paga. Nunca esqueça disso. Qualquer pecado que você tenha é uma conta que você tem que pagar com Deus. Acontece que em algumas contas você não vai só pagar com Deus, você vai ter que pagar com o próximo também. Então, dois tipos de pagamento. Eu tenho que pagar com os homens, eu tenho que pagar com Deus. Bem, os homens não querem receber. Bom, aí é o problema deles, mas Deus vai sempre querer receber. Por isso, Pai, perdoa as nossas dívidas. O que Jesus está dizendo aqui
é que nós devemos confessar a Deus os nossos pecados. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Vamos lá? Esse é um versículo que eu acredito é muito conhecido, né? Porque diz assim, pelo versículo 9, perdão: se confessarmos os nossos pecados, então você confessa: Pai, perdoa as nossas dívidas. Então, se você chegar e confessar o seu pecado, o que está dizendo aí? Ele, talvez você não. E se você não, então você tem um problema com Deus. Mas ele está dizendo aqui, Deus, se confessarmos os nossos pecados, Ele que é Deus, Ele é fiel e Ele é justo. Não somente para nos perdoar, diz assim, os pecados, mas também para nos purificar. São duas ações do nosso Deus. Quando você confessa o seu pecado, você não recebe apenas o perdão, você recebe a purificação. São duas coisas boas, né? Perdão e purificação. Então, irmãos, quando você crê na palavra de Deus, você vai querer pedir perdão pelos seus pecados, você vai querer ter paz na sua mente, você vai querer ter paz no seu coração. Todas as vezes que nós cometemos uma falha, nós queremos que as pessoas nos perdoem. Isso é um desejo humano. Isso não é o desejo de uma pessoa, isso é o desejo de todas as pessoas. Eles querem ser perdoados dos seus pecados. E aí então, o primeiro a nos perdoar, confessando nossos pecados, é Deus. É por isso que tem a parábola do credor incompassível. Naquele homem que o rei foi acertar a conta com ele, e ele pediu uma fortuna lá e disse: Senhor, tenha misericórdia de mim, eu não tenho o que pagar, por favor. Pegou no pezinho lá do rei: não me prenda, não manda prender meus filhos, não vende meus filhos. Aí o rei perdoou. Então tá bom, eu te perdoo. Você está pedindo perdão, eu te perdoo. Aí de repente, aquele perdoado encontrou um amigo lá que devia para ele 10 anos. 10 anos, está dando micharia lá. E aí, rapaz, não vai me pagar não? Tá loteiro? Não, veja bem, né? Ó, eu não tenho como te pagar agora, mas se você me perdoar, eu vou te pagar quando eu puder e tal. Não, de jeito nenhum. Olha, prenda esse homem, é um caloteiro, é um bandido, cadeia, e vende os filhos, vende todo mundo, até que paga essa conta aqui, né? Mas o rei ficou sabendo e disse para ele: vamos abrir em Mateus capítulo 18, vamos dar uma olhadinha lá, né? Vamos ver o que o rei fez com ele. Mateus capítulo 18, está bem pertinho de onde a gente está, né? Mateus capítulo 18 é o capítulo do perdão. Então, quando você quiser saber sobre como perdoar na Bíblia, é só você ler Mateus capítulo 18, e diz assim, no versículo 17: então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou a dívida. Quando ele pediu: Senhor, me perdoa, e aquele Senhor foi movido de compaixão e perdoou. Pai, perdoa as nossas dívidas. Acredite, o Pai Celestial, Ele vai ter prazer de te perdoar, se você confessar os seus pecados. Mas tem um porém: a oração do Pai Nosso não diz apenas Pai Nosso que está no céu, né? Perdoai as nossas dívidas. Não diz só isso. Na continuação diz o quê? Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Essa primeira parte do versículo, ela é dependente. Sabia? Que o nosso perdão depende de ter perdoado. Perdoa as nossas dívidas, assim como, olha lá, como também, depende da tradução. Então, agora, meus irmãos, esse camarada ele não perdoou o amigo dele. No capítulo 18, diz esse versículo 28: saindo aquele servo, encontrava um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, lançando, não era 10 anos, era 100 anos, né? E lançando mão dele, sufocava, dizendo: paga o que me deves.
Então o conservo, prostando-se nos seus pés, rogava, dizendo: seja generoso comigo, eu vou pagar depois. E ele, porém, não quis, antes foi lançado na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao rei tudo o que se passava. Então o seu senhor, chamando a sua presença, disse: servo malvado, eu perdoei toda aquela dívida porque você me suplicou. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? Veja o trocadilho de compaixão por misericórdia. Você não deveria ter compaixão, ou seja, sentir a mesma dor dele? Como eu tive misericórdia de ti, como eu coloquei o coração na sua miséria, porque misericórdia significa colocar o coração na sua miséria. Veja, meus irmãos, não tem jeito de você tratar na sua alma se você todo dia não pedir perdão e não perdoar. Acredite, essa oração é oração diária. Todo dia você precisa pedir perdão e todo dia você precisa do quê? De perdoar. As pessoas mais difíceis de ser perdoadas são aquelas que você vê sempre ou que estão mais próximas de você. Então, você precisa pedir perdão e você precisa perdoar. Ah, mas eu não quero perdoar. Então você vai ficar preso pelos meios. Olha aí no versículo 34: indignado, o Senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Ou seja, a sua mente, o seu coração, ela vai ser tomado por ressentimento, por mágoa, e aí você tem que escolher se você quer ser uma pessoa ressentida, magoada, ou você quer perdoar. É por isso que ele está dizendo aqui: eu quero cuidar do corpo de vocês, o pão nosso de cada dia, mas eu quero cuidar da alma de vocês. Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então ele tratou do corpo, ele trata da alma, e em terceiro lugar, para a gente acabar aqui a nossa mensagem, no capítulo 6, versículo 13: não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Então ele quer tratar do nosso espírito, né? Duas coisas ele fala aqui: primeiro a tentação e depois no final o mal. Tentação e o mal. Na tentação nós devemos fugir do mal, nós devemos implorar a Deus que realmente nos livre do mal. É um pedido que ele está assim, meus irmãos. Nós não vamos ser tentados maior do que a gente pode resistir, mas ele está dizendo: não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Ao mesmo tempo, meus irmãos, que ele pede isso, ele fala: Senhor, eu peço que o Senhor nos livre. Por que ele está pedindo esse livramento? Porque Deus, ele conhece de que estrutura cada um de nós somos. Você veja só, para cada um crente tem dois desviados neste mundo. Não acredito, vou dizer de novo. Para cada uma pessoa que entregou a vida para Jesus, tem dois fora da igreja que também já entregou a vida para Jesus. Sabe qual é o problema deles? Eles não trataram do seu espírito. Porque se eles caem na tentação e acabam nunca mais se livrando deste mal. Olha que coisa interessante. Então essas pessoas, elas acabam se afastando, porque não conseguem fazer essa separação. Esse pedido tão importante que, meus irmãos, é a libertação realmente do espírito. Você poder olhar e dizer assim: meu Deus, eu sou fraco, a minha estrutura é pequena, eu não consigo, então livra-me do mal, e Deus vai te livrar. Às vezes, para Deus te livrar do mal, tem que acontecer muita coisa estranha.
Olha, meus irmãos, às vezes tem que acontecer uma guerra, às vezes tem que acontecer uma batalha. No tempo de Juízes, para que Deus livrasse Israel do mal da idolatria, tinha que vir um reino lá e tomar eles. Estão lembrados disso? Vinha lá os amonitas, vinha lá, sabe, os cananeus com Císera, vinha os mesopotâmios, eles invadiam Israel, aí Israel clamava a Deus, e Deus os livrava daquele mal, eles voltavam a servir a Deus novamente. Então, peça a Deus, olha, você é corpo, você é alma, você é espírito. E o diabo, então, ele sabe, olha, eu vou ver se ele depende só dele, não depende de Deus. E aí, meus irmãos, pode ser que você esqueça de pedir um pão para Deus. Mas se você pede um pão para Deus, ele pode falar assim: bom, esse camarada está indo muito bem, esse negócio de pão aí. Eu vou fazer alguém fazer uma maldade para ele, para ver se ele não perdoa aquela pessoa, para ele ficar ressentido, magoado, aí eu destruo a vida dele. Vai dar um negócio nele aí, ele vai ficar todo triste, todo, né? Eu acabo com ele rapidinho, com uma maldade dele. E aí a sua alma começa a padecer. Mas se você vence, você perdoa, você já destrói o poder do inimigo. Aí por fim, ele vem com todas as tentações, né, para que você fique preso no mal. E aí então você também tem que rogar a Deus: Senhor, nos livra do mal. Por quê? Vamos aqui no capítulo 6, versículo 13. Porque teu é o reino, porque o teu é o poder, e teu é a glória. Olha, o reino, o poder e a glória. Senhor, o Senhor pode cuidar de mim. Ainda que existe esse reino das trevas, que quer realmente que você fique preso no mal, na prisão da mágoa, da independência de Deus, existe o reino espiritual, o reino de Deus. O reino de Deus está dentro de vós, disse Jesus. Então, nós não podemos esquecer disso. Senhor, o reino dos céus é mais forte que o reino das trevas. Teu é o poder, quer dizer, Deus tem o poder de nos dar, meus irmãos, esse pão. Deus tem o poder de tirar de nós todo o ódio que temos no nosso coração, que não permite que a gente não perdoe uma pessoa. E Deus tem poder para nos livrar de todo o mal. Ele pode fazer isso. Então, Deus é o poder, Deus é o reino, e Deus é a glória, para você poder dar glória para Deus. Então, no final, quando você conhece a sua estrutura, que é pequena, você tem muita coisa para pedir para Deus, mas você sabe, em Deus há o poder, há o reino, há a glória. Então eu posso falar amém. E aí ele termina a oração dele. Então não vamos esquecer disso. A primeira parte da oração, eu glorifico a Deus. A segunda parte da oração, eu vou gastar comigo, né? Aí, vou gastar umas fichas comigo aí. Eu tenho preocupação com o meu corpo, eu tenho preocupação com a minha alma, mas eu também tenho preocupação com o meu espírito. Eu quero servir totalmente ao Senhor. Essa oração é muito linda, ela é maravilhosa. Os princípios dela, então, nem se fala. Que a gente não se esqueça, meus irmãos, dos princípios espirituais que são ensinados nessa oração.